Bom, o Centro de Estudos Globais é o laboratório acadêmico da UNB, voltado à produção e difusão de conhecimento qualificado nas áreas de relações internacionais contemporâneas. Atua com projetos de pesquisa, atividade de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação e estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 grandes áreas: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O curso de extensão do qual essa atividade faz parte propõe uma reflexão crítica sobre os desafios e oportunidades que se colocam para o Brasil na atual conjuntura internacional. A programação é orientada por textos selecionados da RBPI e as palestras são conduzidas por especialistas convidados que promovem um diálogo analítico e multidisciplinar com base em agendas contemporâneas da política internacional. A palestra de hoje é intitulada Mecanismos de Difusão da Política de Defesa da América do Sul, evidência do Conselho de Defesa Sul-Americano. E nosso convidado de hoje é o Thales Carvalho, professor de Meteorologia do Departamento de Relações Internacionais da UERJ e pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Ciência Política da USP. Ele possui doutorado em Ciência Política pela FMG, com período sanduíche na Universidade da Califórnia, San Diego, e sua pesquisa vai explicar a sobreposição de dinâmica de balança de poder e comunidade de segurança na América Latina. Thales, é uma enorme alegria ter você por aqui, né? Um amigo de longa data, um acadêmico brilhante, então eu fico muito contente em receber você aqui para o nosso curso. E, bom, a dinâmica a gente já sabe, a gente vai começar então com você fazendo a sua apresentação, cerca de 40 minutos é o tempo que você tem. Depois disso, a gente abre para as perguntas que vão ser colocadas, eu vou também mediar aqui essas perguntas, mas você também vai conseguir ver. Mas é isso, passo então para você a palavra, agradeço mais uma vez a sua presença por aqui. Bom, gente, boa tarde a todos e todos. Obrigado, Felipe, pela introdução, muito obrigado aos Centros de Estudos Globais pelo convite, foi um prazer enorme poder estar aqui, apresentando também um pouco desse artigo, dessa temática que eu sei bastante, que continua sendo parte da minha agenda de pesquisa, enquanto pesquisando o conflito e cooperação na América do Sul. Bom, o que eu vou apresentar hoje vem um pouco da parte de pesquisa em torno de cooperação na América do Sul, voltada para a cooperação em segurança e defesa. Eu tenho pesquisado tanto a cooperação bilateral quanto a cooperação multilateral, e esse artigo vem, então, da parte da pesquisa que estava dedicada a pesquisar a cooperação multilateral. Pensando que é uma parte do tema mais abordada pela literatura sobre a na América Latina, sobre segurança na América Latina, e também, mas ainda assim visando dar um pouco uma contribuição para essa pauta. Então, deixa eu compartilhar os slides aqui, eu preparei para a gente discutir hoje. Essa apresentação ela é muito baseada, claro, no artigo que foi publicado na RPPI, no final de 2023, mas também um pouco baseado também em algumas pesquisas que antecederam esse artigo, que também embasaram esse artigo para que a gente pudesse debater o papel do Conselho de Defesa Sul-Americano, Conselho de Defesa Sul-Americano, como difusor de políticas de defesa na América do Sul. É sobre isso, então, que eu vou falar hoje. Gente, existe um debate, eu acho que todo mundo já deve estar familiarizado com ele, um debate enorme, sobre como a integração regional propiciou o processo de discussão de políticas sociais, infraestruturais, etc. Existe todo aquele debate sobre como que a ascensão de governos de esquerda na América Latina, ao longo dos anos 2000, trouxe uma onda nova de integração regional, a partir do regionalismo pós-liberal, e estendeu a ideia de integração regional para além de temas econômicos e comerciais. E aí alcança a política social, por exemplo, a gente vai ter criação do Instituto Social do Mercosul, por exemplo, infraestruturais, vai ter ali, ainda no final do governo Fernando Henrique, mas também vai ganhar força com o poder de esquerda, integração infraestrutural, e por aí vai. E também, a gente sabe que tem que esse regionalismo pós-liberal, que é justamente essa ideia de levar a integração regional para além de temas de economia e comércio, também alcançou a temática da defesa nacional. A gente começou a ver o deslocamento da cooperação regional em torno de segurança e defesa de uma concepção mais interamericana, no âmbito da OEA, com a presença dos Estados Unidos, para uma concepção mais subregional, principalmente a partir da criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Isso a literatura já diz. Então, até aqui não temos nenhuma novidade. E também a gente já tem que a literatura já trabalha o fato de que o Conselho de Defesa Sul-Americano foi capaz de implementar diversas iniciativas. A principal delas é a metodologia comum
para se reportar gastos militares. Mas tem outros também que eu poderia mencionar. Teve uma metodologia comum também para reportar inventários militares no âmbito do Conselho americano. Teve a elaboração de mapas de riscos em termos de desastres naturais. Teve tentativas de se desenvolver conjuntamente equipamentos de defesa, aeronaves não tripuladas, por exemplo. Essas tentativas acabaram não prosperando, mas elas ocorreram. Enfim, já se fala bastante sobre o sucesso do Conselho em implementar essas iniciativas. No entanto, se fala muito pouco sobre como esse processo ocorreu. De modo que a gente sabe que consistiu o Conselho, a gente sabe que ele funcionou, sabe que implementou muita coisa, a gente sabe como isso aconteceu. E entender isso é muito importante. Por quê? Ajuda a gente a compreender como a cooperação multilateral em defesa pode ser bem sucedida na região. Especialmente porque a gente está dialogando com uma literatura que vai falar muito que a cooperação em segurança e defesa ela acontece em um contexto em que tem uma potência hegemônica bancando essa cooperação, como no caso dos Estados Unidos com a OTAN, ou em casos em que há algum mínimo de supranacionalidade, como no caso da União Europeia. Mas no caso do Conselho de Defesa Sul-Americano, a gente não tem nem os Estados Unidos nem a supranacionalidade. Então, como que a gente pode... É importante a gente entender como que, mesmo na falta de tudo isso, a cooperação multilateral de defesa foi bem sucedida. Como? Como que isso aconteceu? Até porque, cabe mencionar que o Conselho de Defesa Sul-Americano ele não acaba por ineficiência. Ele acaba porque existe uma polarização em torno da Unasul, que acaba com a Unasul, e acaba que com a Unasul vai também todo mundo que estava dentro do guarda-chuva da Unasul. Mas ele não acaba em função de deficiência. É importante a gente entender porque... então, é importante entender como que deu certo esse conselho durante a sua existência. Por isso, a ideia do artigo, e principalmente dessa apresentação, é responder quais mecanismos permitiram que o Conselho de Defesa Sul-Americano difundisse políticas de defesa na América do Sul. E eu vou gastar aqui os próximos 40 minutos da vida de vocês, agora 35, parece, tentando convencer vocês de que o Conselho difundiu políticas através de 3 mecanismos principais. Primeiro, e esse já foi discutido pela literatura, a promoção de interação entre seus membros. Quando o Conselho traz os membros para se reunirem, para conversarem e para se compartilharem suas experiências, eles começam a difundir políticas entre si. Segundo e terceiro, e agora menos estudado pela literatura. Primeiro, o segundo argumento é de que, apesar da falta de supranacionalidade, o Conselho foi capaz de estabelecer padrões comuns a serem seguidos pelos seus membros. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente considera também o terceiro ponto, que além de estabelecer padrões, o Conselho foi capaz de verificar o cumprimento desses padrões. Ou seja, ele efetivamente implementou políticas, ele efetivamente fez os membros adotarem certas políticas em conjunto. Hoje nós vamos ver como isso aconteceu. Vamos começar, então, entendendo como que as organizações internacionais podem atuar em processos de difusão de políticas públicas. Gente, as organizações internacionais, por definição, elas emergem da convergência de interesses entre Estados, e, claro, adotando uma perspectiva mais institucionalista e principalmente pensando em poder nacional. A gente parte da ideia que as organizações internacionais nascem a partir da convergência de interesses entre Estados. A partir de seu nascimento, o papel dessas organizações é justamente coordenar os interesses dos Estados, de modo que um Estado sabe muito bem, consegue saber o que o outro vai fazer. Elas conferem previsibilidade às ações, a cada um de seus membros em relação ao que o outro vai fazer. Porque se eu posso prever que você vai cooperar comigo amanhã, então compensa eu cooperar com você hoje, e a gente pode obter mais ganhos. As instituições servem para justamente oferecer essa previsibilidade, de eu saber como vai ser, e a partir dessa certeza de que você vai cooperar comigo, eu coopero com você hoje, todo mundo sai ganhando. Se esse é o papel das instituições, então elas acabam por ter um papel em coordenar as políticas públicas implementadas pelos seus membros. E vamos lembrar que, por mais que isso não seja tão debatido pela literatura, a política de defesa também é uma política pública. Se a gente entende que uma política pública é qualquer coisa que o Estado escolha ou não fazer, não escolher também é uma política pública, a política de defesa também é um resultado da ação estatal. Então, ela também é uma política pública. Então, nesse sentido, as organizações internacionais elas acabam atuando em processos de difusão de políticas públicas,
Se elas atuam da coordenação de políticas, então elas automaticamente difundem políticas. Por quê? Porque a difusão de políticas é exatamente o processo no qual um ou mais atores adotam políticas baseadas em medidas sugeridas ou praticadas por outros atores. O que significa? É o processo pelo qual um país, por exemplo, vai adotar uma política ou que já foi bem sucedida em outro lugar do mundo, ou que simplesmente é sugerida por um outro ator, tipo uma organização internacional. Ou seja, quando as organizações internacionais tentam coordenar essas políticas, elas sugerem políticas para esse país. Consequentemente, elas estão difundindo políticas públicas. Esse processo foi ainda mais intensificado a partir da globalização, porque com a globalização aumenta e se intensificam os fluxos de comunicação entre os países. Vai nascer, vai tornar mais fácil comunicar, vai ter telefone, internet, comunicação, avião, tudo, e com isso fica mais fácil circular informações entre os atores. E ela vai ser auxiliada pelas organizações internacionais. A partir do momento que nasce um ator que é responsável por mediar relações e sugerir formas de coordenar políticas, esse ator também acaba sendo capaz de difundir certas políticas. A Unesco, por exemplo, difunde diversos valores sobre ciência e educação e acaba difundindo diversas políticas sobre esses temas. Já o FMI também, como a gente sabe, definiu quais eram as diretrizes para a concessão de empréstimos, todo aquele consenso de Washington, que é conjunto de medidas neoliberais, controle inflacionário, redução de déficits, e com isso o FMI passou a condicionar a concessão de empréstimos à adoção dessas políticas. Com isso, o FMI estava induzindo países a adotarem certas políticas, ou seja, discussão de política pública. E aí, gente, a literatura sobre organizações internacionais e políticas públicas vai elencar aí pelo menos 6 mecanismos através dos quais as organizações podem atuar nesse processo de gestão de políticas públicas. A disseminação discursiva, o estabelecimento de padrões, as funções coordenativas, a ciência técnica, a ciência financeira e a abertura de espaço para diálogos. Eu vou tentar passar rapidamente por esse quadro, porque aqui acho que fica a discussão teórica principal do artigo. São 6, então, mecanismos. O primeiro deles é a disseminação discursiva. A gente parte da ideia de que uma organização foi criada para mediar a relação entre países. Em muitos casos, essa organização acaba desenvolvendo expertise para justamente sugerir políticas para os seus membros. Vamos lembrar, por exemplo, da OMS no contexto da pandemia. A OMS detinha expertise suficiente para o tema chegar em público e falar, olha, nós temos que implementar políticas de distanciamento social, nós temos que fazer isso. Quando uma organização internacional faz isso, através do discurso, ela está espalhando ideias, espalhando discursos e sugerindo medidas a serem adotadas. Essa disseminação discursiva é um mecanismo através do qual uma organização pode difundir políticas públicas. E muitas vezes, esses discursos acabam se tornando padrões. O que significa? Esses discursos são aceitos pelos membros e acabam se tornando normas que devem ser implementadas pelos países membros. A partir disso, se passa a esperar, então, que os países membros adotem aquilo que é uma norma por parte da instituição internacional. Por exemplo, quando se decide que a Agência Internacional de Energia Atômica, por exemplo, quando se assina um TNC, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, se decide que há uma norma de que não se pode mais, além daqueles países que já detinham armamentos nucleares, os países não podem desenvolver armamentos nucleares. Isso se torna um padrão. E à medida que os estados vão assinando esse tratado, eles vão aderindo a esse padrão. Então, espera-se que eles não desenvolvam armamentos nucleares. Ou seja, o padrão é desenvolvido e com isso se cria expectativas sobre o que os estados vão fazer. Muitas vezes, para além dos padrões, os países também acabam atribuindo às organizações internacionais a capacidade de fiscalizar, de supervisionar a adoção desses padrões por parte dos Estados-membros, justamente para coordenar, de fato, as expectativas e para dar previsibilidade. Por exemplo, no caso que eu acabei de mencionar do TNT, tem aí a Agência Internacional de Energia Atômica para supervisionar os estados do mundo e verificar se eles estão ou não desenvolvendo armamento, energia nuclear para fins que não sejam pacíficos. A partir disso, a organização consegue coordenar, de fato, as políticas de seus membros, no caso, pensando, por exemplo, que a não adoção, que não adotar, não desenvolver armamento nuclear é uma política. Então,
se atribui ou, por exemplo, quando a OMC desenvolve um mecanismo de resolução de controvérsia, justamente para que os estados possam denunciar para a OMC, olha, esse estado está descumprindo uma norma. E aí a OMC consegue utilizar esse mecanismo para determinar quem está descumprindo ou não e o que deve ser feito. Ou seja, a OMC com isso, desculpa, a OMS, não, a OMC, desculpa, ela consegue coordenar minimamente as expectativas que os estados têm uns aos outros. Outro mecanismo é a assistência técnica. Vamos pensar aí que algumas organizações, como a Unesco, a OMS, PNUD, eles conseguem enviar técnicos dos países do mundo para ajudar a desenhar políticas públicas. Porque eles detêm conhecimento, eles sabem como, pelo menos assim, espera que eles saibam como o que deve ser feito para resolver um determinado problema. Então, eles enviam especialistas dos países que querem adotar uma determinada política para ensinar como essa política pode ser adotada. Aí isso a gente chama de assistência técnica. Tem também os meios financeiros, que é quando uma organização internacional tem capacidade financeira e vai falar, olha, eu te dou dinheiro. Só que isso pode vir com ou sem condicionalidade. Essa organização pode doar ou emprestar dinheiro para um país, para que esse país adote uma determinada política. Isso pode ou não vir com condicionalidade. Muitas vezes é isso. Muitas vezes o Banco Mundial, por exemplo, faz muito isso. O Banco Mundial, quando o Banco Mundial financia projetos ao redor do mundo. O FMI atua também prestando dinheiro justamente para lidar com problemas em balanço de pagamento. Só que, a partir disso, essas organizações determinam condições que devem ser adotadas para que os países recebam dinheiro. E, com isso, acaba difundindo políticas. O FMI, por exemplo, usou muitos meios financeiros para difundir políticas neoliberais ao redor do mundo ao longo do tempo. Então, é os mecanismos. E, por fim, tem um mecanismo que é menos institucionalizado, mas não menos importante, que a gente vai chamar de orquestração ou de abertura de espaço para o diálogo. Que é quando, naquele momento que, quando a gente tem uma organização internacional, os países vão se encontrar ali, os policymakers desses países vão se encontrar. E esses encontros tendem a facilitar o intercâmbio de informações, experiências dos países desses representantes. A partir dessas conversas, um representante pode se interessar na política do outro país. E, a partir disso, isso pode levar também a um processo de discussão de políticas públicas a partir desse mecanismo. Então, o slide saiu, gente. Acabei de ver a mensagem. Desculpa. Tá. Deixa eu voltar com ele aqui. Voltou? Tá bom. Tá. Então, esses seriam os 6 mecanismos através dos quais se espera que uma organização internacional possa discutir políticas públicas. Se o objetivo do meu artigo e do argumento como um todo, dessa parte da agenda de pesquisa, é entender como que uma organização internacional pode ter atuado nesse processo, e a partir do momento em que a literatura não discute muito isso, então não se tem hipóteses claras sobre isso, então pode-se optar por testar 6 hipóteses. Então, o que é feito nesse artigo é justamente tratar cada um desses mecanismos como uma hipótese e testar todos os 6. E aí, nessa tabela, então, além de explicar o que são os mecanismos, eu também coloco o que tipo de evidência é necessária para corroborar a existência de cada um desses mecanismos. Também é importante a gente pensar que, para testar a hipótese, a gente tem que falar, olha, a hipótese pode ser corroborada a partir desse nível aqui de evidência. Então, gente, para corroborar a hipótese de disseminação discursiva, eu considero que ela pode ser corroborada caso haja discursos ou relatórios da burocracia da organização internacional que sejam aceitos pelos representantes dos Estados-membros que se tornem políticos. Por exemplo, quando o Tedros Adhanom vai à rede mundial falar que a gente deveria começar a implementar a política de distanciamento social. Isso é uma forma de disseminação discursiva. Se houver um representante da burocracia de MOI que vai até a imprensa, até os meios públicos de comunicação, ou até mesmo ciclos fechados, que difundam e que façam um discurso, que esse discurso convença outros países a adotarem políticas, então essa hipótese pode ter sido corroborada. Já a hipótese da criação de padrões, ela pode ser corroborada
se as regras propostas pela burocracia da OI se tornarem, forem aceitas e se tornarem regras a serem seguidas, ou mesmo se as regras forem propostas por países membros de uma organização internacional e os membros dessa organização internacional concordarem que essa regra se torne, de fato, um padrão a ser seguido por eles mesmos. Se isso foi incorporado ao ordenamento jurídico, aos procedimentos de MOI, então a gente pode dizer que foi criado um padrão. Espera que a partir desse padrão os Estados-membros adotem certos tipos de política que foram acordados entre os membros. Já a hipótese de funções coordenativas, ela pode ser corroborada caso se perceba que foi atribuída a uma organização internacional a função de coordenar, de supervisionar o monitoramento de um determinado padrão, e se de fato ela desempenhar a função de monitorar essa implementação. Como? Através, por exemplo, da coleta de informações, requerimentos de relatórios para ver se os estados estão ou não implementando uma determinada política. Através do que a gente chama de naming and shaming, que a organização monitora e fala, olha, país tal, não está cumprindo com as determinações. E, consequentemente, o naming and shaming acaba induzindo esses países, devido a custos reputacionais, a adotarem um sucesso político. Ou, eventualmente, ao propor sanções aos países que não adotem um determinado padrão. Então, a partir dessa supervisão, as organizações conseguem induzir a adoção de sucessos políticos por parte de alguns países. Para testar a hipótese de assistência técnica, a gente precisa ter evidência de que os burocratas de uma organização internacional foram enviados para um Estado, ou que o Estado foi até a burocracia dessa OI para aprender a implementar uma política, e que essa política tenha sido implementada. Em meios financeiros, a gente consegue ver se houve esse mecanismo. Se a gente vê uma doação ou empréstimo por parte de uma OI para um Estado para implementar uma certa política, e no caso da orquestração, a gente consegue ver se essa hipótese ocorreu ou não, através da ocorrência de encontros, workshops e cursos, desde que esses eventos, de fato, levem à implementação de uma determinada política. Então, esse é o tipo de evidência que eu espero para testar e, eventualmente, corroborar cada uma das hipóteses propostas. Como eu pretendo testar essas hipóteses? Então, o desenho de pesquisa adotado aqui, ele assume que o Conselho de Defesa sul-americano foi capaz de atuar em processos de difusão de política pública, de política de defesa na América do Sul. Por que eu posso assumir isso? Porque a literatura já mostra isso claramente. A literatura já mostra, já tem artigos, por exemplo, mostrando a metodologia comum para o registro sul-americano de gastos de defesa. Já tem literatura que respalda isso. Então, por isso, eu estou assumindo que o Conselho foi capaz de atuar em processos de difusão de política de defesa na América do Sul. Ou seja, a partir disso, eu estou assumindo que existe uma variável independente, que é a organização internacional, existe uma variável dependente, que é a difusão de política pública, e que essas variáveis se conectam. Existe uma relação causal entre elas, que estou assumindo com base na literatura. No entanto, o que interessa para a gente, então, é saber como essas variáveis se conectam, como que uma está ligada à outra. Para isso, então, gente, eu divido essa apresentação em duas partes. Primeiro, cada agente entender de forma sistemática quais foram as políticas que o Conselho de Defesa sul-americano foi capaz de difundir ao longo de sua atuação. O que ele fez durante a sua atuação, o que ele foi capaz de produzir, o quanto ele foi capaz de atuar em processos de difusão de política. Também cabe entender mais sobre esses processos decisórios, porque a detecção de cada um desses mecanismos causais hipotetizados, ela reside nos processos decisórios. Aqui eu estou menos interessado em saber como a política foi implementada, quanto a política foi implementada, o impacto da política, e mais preocupado em saber como foi o processo decisório que levou a cada uma dessas políticas. Então, gente, para que isso seja feito, a primeira parte da análise vai partir de um trabalho na base de dados que eu publiquei em 2021, em que eu analisei todas as atas dos encontros do Conselho de Defesa sul-americano e montei uma base de dados que está publicamente disponível no Harvard Dataverse, que mostra cada iniciativa debatida no âmbito do Conselho de Defesa sul-americano, mostra os resultados de cada uma delas, qual é o tema de cada uma delas, o que ela pretendia implementar, se era um seminário, se era uma política, se era algo desse tipo,
e se ele realmente foi implementado ou não. Esse artigo também mostra o processo decisório do Conselho de Defesa sul-americano, qual instância manda para qual, tal, e como que isso acontece. Então, eu vou trazer um pouco desse artigo aqui também, para que a gente entenda como que esse processo ocorreu. Em seguida, vem, de fato, o teste das hipóteses elencadas. Para isso, já de posse da informação, da confirmação, na verdade, do fato que o Conselho de Defesa sul-americano é capaz de discutir políticas, e também no seu processo decisório, a gente vai fazer os testes. E para isso, se a ideia é justamente ver quais foram os mecanismos causais conectando uma variável independente a uma variável dependente, então, para isso, nada melhor do que usar um process tracing. Então, foi empregado o process tracing justamente para testar a presença ou ausência de mecanismos causais conectando a Organização Internacional, no caso, o CDS, no âmbito da ONU-Sul, e a Divisão de Políticas Públicas, no caso, das políticas de defesa. Para isso, eu recorro a 3 estudos de caso. Estudos de caso relacionados a 3 políticas públicas que foram difundidas pelo Conselho de Defesa, no âmbito do Conselho de Defesa sul-americano. Primeiro, o compartilhamento de informações sobre acordos de cooperação em defesa, aquisição de armas e intercâmbio de pessoal militar. Isso foi um conjunto de medidas de fomento à confiança que foram implementadas pelo Conselho de Defesa sul-americano após o anúncio da escalação por parte dos Estados Unidos de uma base militar na Colômbia. E aí houve uma reunião de emergência, eu vou contar essa história direitinho, e aí os Estados da região concordaram em reportar entre si essas informações. Também vou fazer um estudo de caso do Registro Sul-Americano de Gastos de Defesa, e também vou fazer um estudo de caso da concessão de acesso ao CIPAM por parte do Brasil ao Suriname. Cada um desses estudos de caso, é endereçado a mostrar um dos mecanismos. O primeiro estudo de caso, no caso do compartilhamento de informações, ele serve para ilustrar a formação de padrões. O caso do Registro Sul-Americano de Gastos de Defesa mostra as suas coordenativas, e o caso do CIPAM mostra a orquestração. E, como fonte de dados, então, para esse estudo de caso, foram utilizadas 106 atas de encontros do Conselho de Defesa sul-americano. Dessas 106, 18 delas oferecem evidência para o teste das hipóteses propostas. E aí, gente, aqui eu também tentei dar uma contribuição para a metodologia qualitativa, de fato, para o incremento da transparência na pesquisa qualitativa. Utilizando o Annotation for Transparent Inquiries, que está sendo desenvolvido lá a nível internacional, eu disponibilizei essas atas publicamente. Então, todas as 18 atas que contêm evidências estão disponíveis em um repositório no Harvard Dataverse. E em cada uma dessas atas, quando vocês abrem as atas, está sublinhado o trecho com a evidência que foi utilizada para montar cada um desses estudos de caso. Então, assim, é possível verificar exatamente onde tem as informações. Tem notas de pé de página remetendo a cada uma das atas. Eu vou mostrar em algum momento isso foi feito. Então, quem tiver interesse pode ir lá. As informações, que além do artigo, as informações também são publicamente disponíveis. Então, vamos lá. Começando pelo processo decisório e iniciativas do Conselho de Defesa sul-americano. O Conselho de Defesa sul-americano, como a gente sabe, ele foi criado em 2008, no final de 2008, em dezembro, se autorizou a criação do Conselho, no contexto da virada esquerda e do regionalismo pós-liberal. Houve um debate enorme em torno de qual seria o formato do Conselho de Defesa. A Venezuela queria uma aliança nos moldes da OTAN, a Venezuela queria uma organização do Tratado do Atlântico Sul. Já o Brasil queria ali aquele mínimo denominador comum, a gente só tem um espaço de concertação, de cooperação e tal, e esse é o formato que tendia a ser mais aceito, até porque a gente tinha muitos interesses contrários na região. O Brasil queria um órgão nesse sentido, a Venezuela queria um órgão mais no formato de aliança. A Colômbia já não queria nada. Então, esse foi o mínimo denominador comum possível para que se colocasse os países da região em torno de uma mesma instituição que fosse capaz de dialogar e coordenar minimamente as políticas de defesa dos seus membros. E aí, entre os objetivos do Conselho de Defesa sul-americano, estavam principalmente a ampliação do diálogo regional em assuntos de segurança e defesa e a criação de uma identidade regional comum em assuntos de segurança e defesa. Que a gente pudesse construir confiança
através do diálogo que a gente torna essa região mais pacífica, cada vez mais a gente pudesse agir juntos em órgãos internacionais em questões de segurança e defesa através de uma identidade comum. Como o Conselho foi o mínimo denominador comum possível, e para que ninguém fosse forçado a nada do âmbito do Conselho, também concordou-se que o processo decisório do Conselho seria baseado no consenso. O que significa consenso? Todo mundo tem que concordar. O que significa isso? Todo mundo tem poder de veto. Então, para que uma medida fosse implementada pelo Conselho de Segurança, todo mundo, pelo Conselho de Defesa sul-americano, todo mundo tinha que concordar. Isso fez com que cada iniciativa tivesse que ser amplamente discutida e tudo. Em algum momento, houve até um certo pessimismo, com algum medo de que o Conselho não conseguisse implementar aquilo que ele precisava. Fato é que ele implementou, gente. Foram mais, se não me engano, foram 128 iniciativas discutidas no âmbito do Conselho de Defesa sul-americano entre 2009 e 2016. Se eu não me engano, 2/3 dessas iniciativas foi, de fato, implementado. O que significa isso? Elas aconteceram. Os cursos aconteceram, os seminários aconteceram, as políticas foram implementadas. E aí, vocês veem ainda? E aí, dentre essas iniciativas que foram implementadas, a gente teve aí, pelo menos 7 tipos de iniciativas. Primeiro, a gente teve seminários e workshops, que foram a grande maior parte das iniciativas que foram implementadas ao longo do tempo. E, de fato, a gente pode ver nesse gráfico, de fato, tomou a maior parte do espaço do que foi discutido no Conselho. Os cursos também foram muito comuns no Conselho, mas o que mais me chamou a atenção foi o que vem logo abaixo disso. Houve muitos documentos comuns e protocolos implementados no âmbito do Conselho. Isso foi muito interessante. Tentou construir diversas formas de interação, diversos documentos que norteassem as interações entre os membros. Houve políticas públicas implementadas pelos membros, isso também foi muito interessante de visualizar. O Registro Americano de Gastos de Defesa é um exemplo dessas políticas, mas houve algumas, houve mais de 10, pelo que eu também nesse gráfico. Houve exercícios militares conjuntos, e os cursos de exercício, gente, eles são muito interessantes, porque eles colocam militares dos países membros juntos para treinar, para dialogar e para construir pontos. Então, isso acaba sendo muito interessante também. Houve também relatórios conjuntos e tentou-se, em algum momento, criar burocracias. O Conselho em si acabou não criando burocracias, mas acabou se criando a Escola Sul-Americana de Defesa e o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa. Então, pelo menos 2 burocracias foram criadas, de fato, a escola visando a oferecer cursos e o Centro de Estudos Estratégicos visando a oferecer conhecimentos para que se norteasse a produção de políticas de defesa ao longo dos próximos anos. É um projeto mais futuro, vamos dizer assim. Também é possível dizer que o Conselho engajou praticamente todos os seus membros. Esse gráfico aqui, vocês estão vendo a quantidade de iniciativas que foram lideradas por cada um dos países membros do Conselho de Defesa sul-americano. Só a Guiana e o Suriname acabaram por não liderar nenhuma iniciativa. Todos os outros membros lideraram. Ou seja, é claro que uns mais, outros menos, a Argentina foi campeã, o Brasil também liderou bastante. Mas mesmo quem não tinha o Conselho, como a Colômbia, também liderou iniciativas. Ou seja, o Conselho recebeu, sim, a atenção de todos os seus membros e houve engajamento de todos eles. Foi muito importante. O Conselho debateu uma diversidade de assuntos. A gente vê aqui que a construção de confiança foi o assunto mais frequente, mas teve também operação de paz, questões operacionais, desastres naturais, uso de defesa, gênero, enfim, teve vários itens debatidos ao longo do Conselho, que mostra que foi, de fato, um órgão que, além de concordar em 2/3 das suas iniciativas, além de implementar políticas comuns, ele também foi capaz de produzir um intercâmbio de informações em diversos assuntos. Ou seja, o Conselho, de fato, foi capaz de oferecer aquilo que ele se propunha da região. E aqui está o processo decisório do Conselho de Defesa sul-americano. Eu não vou, claro, passar por toda essa figura, mas o que importa para a gente, para a próxima parte da apresentação, é o fato de que as ideias chegam de diversas origens, ministros de Relações Exteriores, ministros de Defesa, secretário-geral, tudo. Elas são definidas pela instância executiva do Conselho de Defesa sul-americano, que eram os vice-ministros da defesa dos países membros. A partir disso, decidia-se se essas iniciativas iriam ou não ser incorporadas aos planos de ação. Se elas fossem incorporadas, elas seriam, de fato, discutidas e se tentariam implementá-las.
Havia caminhos diferentes para implementar essas políticas. Na maior parte dos casos, tinham os encontros dos grupos de trabalho que formulavam melhor essas políticas e reenviavam para a instância executiva. Eles poderiam aprovar e enviar os ministros da Defesa, e que, caso os ministros aprovassem, essas iniciativas tenderiam a ser implementadas e, eventualmente, monitoradas. O monitoramento, quando ele existiu, eu vou mostrar daqui a pouco, ele foi delegado ao Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, que veio a ser instrumento do Conselho de Defesa sul-americano, que, ao passo que o Conselho de Defesa não tinha uma burocracia, o CED, pelo menos, tinha uma estrutura de especialistas sobre o tema. Então, é melhor delegar a ele esse monitoramento da implementação. Até para reforçar institucionalmente no CED, é melhor delegar essa implementação. Tá. Então, vimos já que o Conselho foi capaz de discutir vários temas, de implementar suas iniciativas, e vimos o processo decisório. O processo decisório que era muito baseado nos vice-ministros de defesa e nos grupos de trabalho que desenhariam a política e enviariam, no fim das contas, os ministros da defesa aprovassem. Então, vamos ver um pouco sobre como cada um dos mecanismos hipotetizados foi visto ao longo desse processo decisório do Conselho de Defesa sul-americano. Mecanismo 1, disseminação discursiva. A disseminação discursiva, como colocado lá atrás, ela pode ser vista quando há discursos de um corpo burocrático de uma organização profissional sugerindo a adoção de uma determinada política. No caso do Conselho de Defesa sul-americano, ele não tinha um corpo burocrático. Se ele não tinha um corpo burocrático, então ele não era capaz de disseminar uma política através do discurso. Mas tinha o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa. Mas o SED também não foi capaz de difundir política por esses veios. O SED começou a soltar relatórios ali quando o Conselho acaba. Então, não dá para avaliar se houve essa disseminação. Ou seja, essa hipótese 1, a gente não tem evidência suficiente para corroborar. Então, a princípio, ela não foi corroborada. Hipótese 2, formação de padrões. Essa hipótese pode ser corroborada caso se encontre evidência de que os membros de uma organização concordaram em institucionalizar práticas que devem ser implementadas por eles. E, gente, é possível mencionar algumas práticas que foram acordadas, entre os membros do Conselho. Por exemplo, tinha mapa de risco de desastres naturais, tinha e-mails institucionais. Mas no caso aqui, o caso mais evidente que eu peguei para explicar foram as medidas de fomento à confiança mútua após o anúncio na instalação da base militar dos Estados Unidos na Colômbia. Ainda em 2009, assim que os Estados Unidos anunciaram essa base militar, houve uma reunião de emergência da Unasul para essa base. Essa base não foi bem aceita pelos membros da Unasul, lembrando que estamos falando de uma região que estava majoritariamente com governos de esquerda, que queriam exatamente reduzir a influência dos Estados Unidos sobre a região. Então, aquilo foi muito mal visto pelos países membros da Unasul naquele momento. A partir disso, ministros da Defesa, então, e de Relações Exteriores dos países membros passaram a discutir iniciativas para aumentar a confiança entre si. A ideia, gente, é que, se a gente tivesse um diálogo maior antes da instalação dessas bases, a gente poderia, pelo menos, não ter sido pego de surpresa. A gente poderia, pelo menos, saber quais são as intenções por trás dessa base militar na Colômbia. Então, é preciso produzir medidas que aumentem o intercâmbio de informações sobre políticas de defesa dos países membros. Com isso, se pretende evitar a ingerência externa, se pretende que haja um intercâmbio de informação maior e que se possa tentar dialogar mais antes de aceitar a ingerência externa sobre a região e, principalmente, não ser pego de surpresa. Que se soubesse claramente, desde antes, quais eram as motivações dessa base, o que poderia acontecer, isso foi evitado. A partir desse entendimento, então, os ministros de Defesa e de Relações Exteriores, em conjunto, dos países membros, determinaram a criação de um grupo de trabalho no âmbito do Conselho de Defesa sul-americano, focado em debater o tema. Esse grupo deveria ser composto por especialistas dos países membros. Esse grupo se encontrou algumas vezes e, assim, depois de uma extensiva discussão sobre quais poderiam ser as medidas, quais eram as medidas possíveis, qual seria o formulário adequado para essas medidas possíveis, se formulou um formulário, enfim, contendo uma série de informações que deveriam ser reportadas pelos países, e também se concordou que, a partir daquele momento,
os países membros do Conselho de Defesa Sul-Americano deveriam compartilhar informações sobre uma série de elementos ligados à política de defesa, tais como a aquisição de armas, assinatura de acordos de cooperação em defesa com os países, deveriam ser notificados aos membros da Unasul quando houvesse esse tipo de acordo assinado com os países, e também a realização de exercícios militares na região de fronteira. Ninguém mais fosse pego de surpresa. Vamos lembrar que um ano antes, a Colômbia tinha atacado um acampamento de liderança das Farc em território equatoriano sem pedir autorização para o governo equatoriano. Isso, inclusive, foi um dos fatores que foi um dos gatilhos para a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Mas, enfim, a ideia é que cada vez mais houvesse um fluxo de informações dos países membros para que ninguém fosse pego de surpresa. Então, essas aqui seriam 3 iniciativas de um conjunto. Acho que eram 10 iniciativas, se eu não me engano, que foram propostas no âmbito dessas medidas. O grupo de trabalho se encontrou várias vezes, debateu essas medidas ao longo do tempo e chegou a um consenso mínimo do que seria aceitável em relação a essas medidas. Essas medidas foram enviadas para a instância executiva do Conselho, os vice-ministros da Defesa, que aprovaram e concordaram em enviar essas medidas para os ministros da Defesa e de Relações Exteriores da região. As medidas foram aprovadas tanto pelos ministros da Defesa quanto de Relações Exteriores e se tornou um padrão a ser seguido pelos membros do Conselho de Defesa Sul-Americano. Esse padrão, de fato, pode ser decreto e seguido. As datas mostram, por exemplo, que até o final de abril de 2011, Argentina, Brasil, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela já haviam enviado as informações solicitadas, ou seja, o padrão foi estabelecido e grande parte dos membros estavam cumprindo com esses padrões. A Colômbia também estava quase enviando, estava quase pronta o relatório dela. Ou seja, um padrão foi formulado no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano e os estados seguiram esse padrão. Com isso, a evidência é suficiente para considerar a hipótese 4 corroborada. Desculpa, a hipótese 2, eu renumerei essa hipótese. Vou seguir a ordem da tabela. Porque é isso. A gente tem evidência para mostrar que houve um padrão formado no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano. Agora, passando para a hipótese 3, funções condenativas. Essa hipótese pode ser corroborada se a gente conseguir mostrar que a organização ou alguma instância dessa organização foi capaz de monitorar a implementação desses padrões. E, para isso, então, eu fiz um estudo de caso do Registro Sul-Americano de Gasto de Defesa, que eu acho que é a política mais evidente, que foi difundida pela ONU. E, gente, traçando um pouco o processo de elaboração desse registro. Em janeiro de 2009, foi a primeira reunião da instância executiva do Conselho de Defesa Sul-Americano. Já surgiu a proposta de uma metodologia comum para que os membros do Conselho de Defesa Sul-Americano tivessem acesso aos gastos de defesa de cada um deles. A ideia é de que, se eu tenho acesso ao seu gasto acesso detalhado ao seu gasto de defesa, eu sei como você está gastando, eu sei se você está se armando ou não, eu preciso ter ideia do que você está pensando, do que você está querendo fazer. Isso me dá confiança para cooperar com você. Essa ideia seria catalisada pelo anúncio da base dos Estados Unidos, que os Estados Unidos instalariam na Colômbia. E aí, em 2010, então, essa proposta ganha força, principalmente em meio ao debate das medidas de fomento à confiança que eu acabei de citar em relação à formulação de padrões. Inclusive, o compartilhamento do livro de gasto em defesa era uma das medidas que foi aprovada como medida de confiança naquele contexto. Mas, ainda assim, o que se queria era uma metodologia mais elaborada e mais perene para que os estados da região pudessem reportar seus gastos em defesa ao longo do tempo. E aí formou-se um grupo de trabalho para debater a criação dessas medidas. Mas antes de mostrar o estudo de trabalho desse, eu quero só mostrar como foi feita essa análise de forma muito rápida. A gente tem aqui, por exemplo, que em janeiro de 2009 foi proposta uma metodologia comum de reportar esse gasto em defesa. Para afirmar isso, só para uma nota metodológica rápida aqui, olha, aqui está o texto, esse é o fragmento do texto em que eu falo que, olha, isso foi sugerido em janeiro de 2009 e a proposta foi incluída no Plano de Ação 2009-2010. Quando eu falo isso, eu já coloco logo uma nota de página para o documento que mencionou isso. E aí tem um link aqui para a ata que menciona isso, e vocês têm acesso à ata
que mostra exatamente o trecho sublinhado em que isso foi dito. Só para dizer que a informação está pública e que há transparência em toda essa análise, vocês podem corroborar cada trecho, cada parte que eu vou falar aqui. Enfim, então foi formado o grupo de trabalho para debater sobre a elaboração do Registro Sul-Americano de Gastos de Defesa. Esse grupo de trabalho se encontra em agosto e novembro de 2010 para debater os conceitos a serem implementados em torno dessa metodologia. Também começar a debater o formulário que seria utilizado pelos membros para reportar esse gasto em defesa. Esse debate levou 2 encontros, mas chegou-se a consensos mínimos. Essa medida foi implementada pelo Chile, foi liderada pelo Chile, inclusive, para mencionar isso, e chegou-se a um consenso sobre conceitos, sobre o formulário que poderia ser adotado para reportar os gastos em defesa dos países da região. Em junho de 2011, esse grupo de trabalho se encontrou de novo, e aí já começou a propor deadlines para entrega da informação no futuro, e também sugeriu que fosse delegado ao Centro de Estudos Estratégicos de Defesa a capacidade de monitorar o cumprimento dessa medida. Ou seja, o grupo de trabalho já entendeu que isso provavelmente se tornaria um padrão, havia espaço para aceitar essa medida, e já sugeriu quem deveria assumir as funções coordenativas. O monitoramento do cumprimento dessa medida, para falar, olha, quem está cumprindo, quem não está cumprindo, e lidar com isso. Em julho de 2011, um mês depois, se fecha esse acordo em relação ao que deveria ser feito em relação ao registro, e então se envia o relatório final aos ministros da Defesa para aprovação. Em novembro de 2011, houve a aprovação por parte dos ministros, ou seja, houve a formação de padrão. Em novembro de 2011, a metodologia comum para a medição de gastos de defesa passa a ser um padrão, passa a ser uma norma no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano, de modo que todos os países membros deveriam enviar informações sobre gastos de defesa, seguindo o formulário estabelecido. A partir desse ponto, os membros, os membros, e aí eles deveriam reportar esse gasto de forma muito detalhada. Gasto com pessoal, com bens de consumo, com serviço, com infraestrutura, com aquisição de equipamento, com pesquisa, com desenvolvimento. Em cada parte da política de defesa, isso deveria ser enviado ao Centro de Estudos, ao CED, para que o CED fizesse o tratamento da informação e elaborasse um relatório a ser enviado para os países membros. A partir de novembro de 2011, então, o CED passou a exercer suas funções coordenativas. Ele recebeu as informações dos países membros, ele revisou, ele validou cada informação enviada pelos países membros. E aí, em 2014, eu acabei não colocando aqui no slide, mas a partir disso, o CED publicou o primeiro relatório, que iria de 2006 a 2010, se eu não me engano. Ele apresentava detalhadamente os gastos dos países membros em cada área da política de defesa, a cada ano, entre 2006 e 2010. Ou seja, o CED fez bem a sua função coordenativa nessa primeira etapa. Em 2014, dezembro de 2014, o CED novamente voltou a informar que estava fazendo a sua função coordenativa e que, naquele momento, 9 dos 12 membros já haviam enviado os dados para 2011 e 2013. Ou seja, mais uma vez, informando quem estava cumprindo ou não com o que foi determinado e dando nome aos bois. O CED, naquele momento, nomeou Bolívia, Guiana e Venezuela como os países que não estavam cumprindo com o que foi determinado. Quando o CED nomeia, ele gera um constrangimento maior e tenta induzir ao cumprimento das medidas. Enfim, o CED faria bem essa função coordenativa, de modo que outros 2 relatórios seriam publicados ao longo do tempo. Um com os gastos de 2011 e 2013 e outro de 2006 e 2015. Alguns relatórios se tornaram públicos, foram os relatórios agregados para toda a região, mas também havia informação disponível sobre cada um dos países. Ou seja, pode-se dizer que através do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, houve o cumprimento dos padrões propostos. A partir disso, pode-se corroborar a hipótese. Hipótese 4, assistência técnica. Para que ela fosse corroborada, a gente teria que ver o corpo técnico do Conselho de Defesa Sul-Americano auxiliar a burocracia de um outro país. Não havia corpo técnico burocrático. Havia o CED em algum momento, mas também não há evidência de que houve auxílio na implementação de políticas de defesa. Então, não há evidência para corroborar a hipótese. Já no caso dos meios financeiros, o CDS não tinha fundos para financiar iniciativas. Então, também não há evidência para corroborar essa hipótese.
Já no caso da orquestração, da abertura do espaço para diálogos, a gente pode corroborar essa hipótese se pelo menos 2 países participaram de eventos similares e isso induziu o interesse de ou da outra parte sobre uma política. No caso, então, é o compartilhamento do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, por parte do Brasil com o Suriname. Bom, boa parte dos eventos do CDS foi... Boa parte das iniciativas do CDS foi implementada na forma de eventos. Foram mais de 40 cursos, seminários, workshops, etc. E em 2012, durante o encontro da instância executiva, o Brasil sugeriu a possibilidade de compartilhar dados do CIPAM, e aí, em agosto de 2013, aí os países, ok, vamos ver o que o Brasil tem para oferecer. Em 2013, houve um seminário organizado pelo Brasil para apresentar o sistema. A delegação Suriname demonstrou interesse nessa ferramenta. E o Brasil, então, conversou bilateralmente com eles, com a delegação, e fez um seminário em 2014 para treinar autoridades do Suriname para lidarem com o CIPAM. A partir disso, houve uma capacitação ali, por parte das autoridades brasileiras, em relação às autoridades surinamesas para operar o CIPAM, e com isso a gente pode considerar a hipótese ser corroborada. A partir daquele momento, o Suriname passou a poder utilizar dados do CIPAM. Gente, então, para fechar tudo isso, o que a gente viu com os estudos de caso é que o Conselho de Defesa sul-americano foi capaz de difundir políticas públicas através de pelo menos 3 mecanismos: estabelecimento de padrões, funções coordenativas e orquestração. Isso foi corroborado aqui nessa figura que está lá no artigo, inclusive mostra qual foi a evidência que eu acabei de apresentar para vocês, utilizada para corroborar cada uma das hipóteses. E o que a gente aprendeu com isso? Bom, eu acho que esse argumento tem algumas implicações para se entender como que a gente pode haver uma difusão, uma coordenação de política de defesa na América do Sul. O artigo mostra, de forma muito clara, que é possível haver coordenação e cooperação multilateral em defesa, com difusão de política pública, como a coordenação das políticas de defesa dos países da região, a despeito da ausência de supranacionalidade. Os países da região eles conseguem construir consensos entre si para essa cooperação. Eles não precisam de uma regulação superior dos Estados Unidos ou da União Europeia para fazerem isso. A cooperação é possível no que diz respeito ao compartilhamento de informações, o que gera confiança dos países da região e tende a tornar a região cada vez mais pacífica. Lembrando que a América Latina ela não tem guerra, mas a militarização de disputas interestatais é frequente aqui na região. Aquilo que Maduro fez no final de 2023, de ameaçar invadir um território, aquilo ali é um dia normal na América Latina. Então, quando a gente consegue a construção de uma rede de cooperação que permita o compartilhamento de informações realmente de confiança, tende a eliminar esse tipo de disputa militarizada interestatal, tornando a região mais pacífica. Além disso, os achados mostram que a socialização de formadores de políticas de defesa pode ajudar a produzir coordenação de políticas de defesa na região. A questão é que, ou seja, o que a gente pode dizer é que o Conselho de Defesa sul-americano, em certa medida, ele deu certo. Ele não acaba por ineficiência, ele acaba por questões porque a Unasul acaba. Mas os aprendizados do Conselho podem ser utilizados no futuro para ampliar a coordenação de política a nível multilateral na região. E, com isso, acaba que se ajuda a criar uma região mais pacífica, uma região mais cooperativa, com menos margem para interferência externa, e a gente passa a desenvolver conhecimentos, equipamentos e políticas em conjunto, passa a depender cada vez menos de atores estrangeiros, e a gente acaba produzindo também uma região mais pacífica, com maior fluxo de informação, com maior previsibilidade entre os países da região. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela atenção e fico aqui aberto às perguntas. Alex, agradeço imensamente sua apresentação. É interessante ver essa apresentação, porque eu já conversei sobre esse trabalho com você algumas vezes, mas eu não tinha visto todo o desdobramento dele. E aí eu queria aproveitar, como também tem uma turma de graduação que está vendo sobre o trabalho, eu queria falar justamente sobre o desenho da pesquisa, como você apresentou e levou as pessoas muito bem pelo problema identificado, base teórica, hipóteses, todo o processo que é de se esperar de você, exatamente.
Então, é um exemplo, né, em termos de construção de um trabalho consistente, sólido, para você identificar uma questão a ser estudada, identificar as hipóteses, desenhar a pesquisa e seguir, né, pelo caminho que você propôs. E há algum tempo já, quase 15 anos, eu sou colaborador da Rede de Segurança e Defesa da América Latina, e é muito bom ver a possibilidade desse trabalho, justamente porque o que o Conselho de Defesa Sul-Americano trouxe, facilitou muito a elaboração dos atlas de defesa da América Latina que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? A última edição, inclusive, há pouco tempo. E aí, perceber como a colaboração, a cooperação e a institucionalização de uma ideia de América do Sul, de uma identidade sul-americana, como ela rendeu frutos em termos institucionais, é muito rico. E, por outro lado, é muito triste ver que uma iniciativa dessa, que rendeu frutos tão importantes como uma colaboração, uma cooperação efetiva em defesa, como você mostrou, acabou sendo desmantelada por ser associada justamente a um grupo político ou outro grupo político, independentemente dos sucessos que teve essa iniciativa, seja cooperação em defesa, seja em nivelar crises institucionais, como lá em 2010 o Rafael Correa, e outros tantos elementos, né, de cooperação que foram identificados ao longo do tempo. E aí, as perguntas que foram apresentadas, elas são muito nessa linha, eu acho bastante interessante. Né? Primeiro, né, são 6 perguntas que chegaram até agora, e eu estimulo o pessoal que está assistindo a mandar outras perguntas também. E a primeira pergunta é a seguinte: você acredita que o modelo de cooperação em defesa baseado na experiência do Conselho Sul-Americano pode ser replicado atualmente na região? Que está associada a uma outra pergunta, que é como as relações entre os países da região afetam a elaboração de políticas de defesa conjuntas. Então, né, se possível, gostaria que você apresentasse, né, uma análise sobre como você vê essa questão política associada à institucionalização, né, da América do Sul e essas dinâmicas em defesa e em outras dinâmicas também. Né? A gente vê iniciativas como o Mercosul que se sustentaram independentemente, né, de variações políticas entre os países, ainda aqui com dificuldade, enquanto a Unasul ela apresentou mais dificuldades. Então, aqui você atribui essas dificuldades também. Tem uma outra pergunta, que é como compreender o sucesso relativo de uma instância, como o Conselho, apesar da derrocada da organização ao qual pertencia? Que lições o caso oferece à tentativa de integração regional? Então, todas essas são o primeiro bloco, né, de questões, associando, né, a experiência de integração e o que o Unasul e o Conselho nos apresentam. Outras perguntas são relativas a atores externos, né? Então, como você enxerga o papel de stakeholders externos, como Estados Unidos, China e Rússia, na cooperação de defesa sul-americana? Isso vai para além do escopo da sua pesquisa, mas se você tiver algo que você percebe das atas das reuniões que você viu, também seria interessante compartilhar. E a terceira pergunta que eu vou apresentar nesse momento é: que papel a liderança do Brasil tem no sucesso de iniciativas de cooperação de defesa sul-americana? E eu complemento: há efetivamente essa liderança do Brasil? O Brasil propôs a criação do Conselho Sul-Americano de Defesa, isso é indiscutível. Porém, em que medida, né, o Brasil assumiu um papel de liderança, ou você acha que isso veio mais em resposta a esses desafios? Então, eu te jogo essa primeira leva de perguntas, né? E aí aguardemos outras levas. Felipe, muito obrigado. Você pode só repetir a terceira pergunta, por favor? Claro, Não a entendi terceira bem. que papel a liderança do Brasil tem no sucesso de Não, iniciativas de não. integração? Ela vem junto com a primeira, aí tem lá um modelo de cooperação, você pode ser Ah, sim. referenciado. Depois tem a relação, como a relação entre os países afeta a elaboração conjunta dessas políticas, e a terceira que eu não entendi. Veio depois dessa. A terceira, peraí, temos como compreender o sucesso relativo de uma instância, é essa? Isso. Isso. Qual que é a pergunta? Como compreender o sucesso relativo de uma instância como o Conselho de Defesa, apesar da derrocada da organização a qual pertencia? Que lições, no caso, oferece as tentativas de integração regional? Tá. Gente, muito obrigado pelas perguntas muito interessantes, um pouco desafiadoras, assim. E, assim, acho que boa parte delas, acho que eu respondi mais com base no que, assim, mais no que eu vejo do que com a evidência empírica propriamente dita, para ser muito sincero. Mas vamos lá. Bom, é bom que, de fato, as duas primeiras perguntas estão muito conectadas. Se o modelo de cooperação do CDS pode ser aplicado atualmente e como a relação entre os países afeta a elaboração conjunta dessas políticas. Isso, de fato, está muito interligado, porque a criação do conselho foi possível porque havia, naquele momento,
um cenário em que a maioria dos governos da região entendia que deveria haver uma integração regional para além de economia, deveria atingir as áreas de segurança e defesa. A partir disso, se criou um conselho, se colocou esse conselho no âmbito da Unasul, e se colocou profissionais, e o conselho funcionou bem enquanto ele existia. E aí, quando a instituição acaba, o conselho vai embora. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho, assim, um cenário hipotético, se o conselho não fosse criado no âmbito da Unasul, talvez ele teria existido. Exatamente porque ele dava resultado. Ele não era um conselho que não dava resultado, ele dava resultado. Então, não só o Conselho de Defesa, o Conselho de Saúde da Unasul também dava resultado. Então, assim, não é só o Conselho de Defesa que dava resultado. Eu acho que ele teria existido, acho que ele poderia continuar existindo, e eu acho que ele seria um modelo de cooperação de defesa hoje mais maduro. Acho que os resultados dele seriam muito visíveis. Então, assim, a questão é que ele acabou. O fato é esse. E uma vez que ele acabou, eu acho difícil que ele seja criado de novo no momento. Para que ele seja criado, a gente tem que ter novamente uma concepção de busca por uma integração regional em diversas áreas, ou que pelo menos inclua segurança e defesa. E hoje eu não vejo essa busca. Hoje eu vejo que cada país está preocupado com uma coisa, e ninguém sabe direito para onde que vai fazer em relação à nível regional, no caso. Ninguém sabe direito o que fazer com a região. E mesmo quando o Lula tenta pautar esse debate, lá em 2023, ele não consegue, tem dificuldade. Quando o Lula resolve fazer uma reunião para debater, e aí, vamos voltar então para a integração regional, gente? Vamos reativar o Unasul, o Brasil pega, volta para o Unasul, vamos reativar esse projeto? Ele não encontra esse apoio. A declaração que sai daquela cúpula que aconteceu em Brasília, ela é bem, assim, bem reticente em relação a uma cooperação mais decisiva. Então, isso quer dizer que eu não acho que hoje tem apoio para que se replique o modelo do Conselho de Defesa Sul-Americano. Acho que ele deveria ser replicado, acho que é um modelo que mostrou sucesso, e acho que é um modelo que, se der tempo, se der mais tempo, ele encontraria cada vez mais resultados. Mas eu acho que começar um conceito hoje, eu acho muito improvável. E um pouco por isso, justamente porque a relação dos países da região afeta esse tipo de política, porque tem que ter concordância para que se crie uma política. Manter uma política é mais fácil do que criar uma política. Você manter uma instituição que já existe é mais fácil do que você criar uma instituição nova. É muito por isso que o Mercosul consegue sobreviver. Porque a partir do momento que o Mercosul sobrevive, os governos vão adaptando o Mercosul mais ou menos àquilo que eles querem. Quando tem a virada esquerda, vamos criar o Mercosul social, vamos colocar a pauta social aqui dentro, vamos criar o FOSEM, vamos criar esse tipo de coisa. Mas você adapta a instituição. É mais fácil adaptar uma instituição do que criar uma instituição. E hoje teria que se criar uma nova instituição. A Unasul, eu não vejo como salvá-la. Então, assim, acho que hoje é bem provável que se crie isso. E aí, eu já vou trazer, inclusive, para cá, uma outra pergunta que fica mais para o final, seria qual o papel de atuação de atores como os Estados Unidos e China para a cooperação em defesa na região. Eu acho que isso também ajuda a entender o porquê que é tão improvável a nova criação de um conselho hoje. O Conselho de Defesa Sul-Americano, ele nasce em um contexto em que os Estados Unidos não estavam preocupados com a América Latina. Na verdade, ninguém estava preocupado com a América Latina naquele contexto. E mesmo em um contexto em que ninguém estava preocupado, isso não é muito falado, não sei porquê. Mas o Brasil foi meio que beijar a mão dos Estados Unidos para criar o Conselho de Defesa Sul-Americano. O que os documentos mostram é que acho que foi o Nelson Jobim, pessoa que pegou um avião aqui e foi lá conversar com a Condoleezza Rice. O Condoleezza Rice perguntou, e aí, o que é isso? Nelson Jobim teve que explicar o que era isso. Então, assim, mesmo naquele contexto, os Estados Unidos falaram, então tá, vou lá e criar esse negócio. Mas naquele contexto, a gente tinha um ambiente mais permissivo. Hoje, a gente tem os Estados Unidos cada vez mais monitorando o que está acontecendo ao redor do mundo. O próprio Trump, hoje em dia, usa a tarifa como mecanismo de correção. Eu acho que se o Brasil resolve hoje criar um mecanismo na América Latina que ignora os Estados Unidos, o Trump não vai deixar isso passar despercebido, eu acho. Você fala, então tá bom, então toma aqui uma tarifinha para você ver realmente se você quer fazer isso. Não tem margem hoje para que você crie isso. Hoje a gente tem uma disputa cada vez mais acirrada das grandes potências.
Então, assim, isso acaba respingando em relações regionais. Eu acho que hoje não tem muito espaço para a criação de um organismo nesse sentido na América do Sul. E também vejo que há uma ação cada vez mais decisiva de China e Rússia nesse contexto. Acho que o caso da Venezuela deixa isso claro. A Rússia tem relações bem próximas com a Venezuela. E isso afeta muito o humor em relação à criação de mecanismos regionais de cooperação e defesa. Porque eu não sei, hoje, não sei se você conseguiria trazer a Venezuela para um organismo de cooperação regional junto com uma Colômbia pós-PETA. E você fazer uma cooperação regional sem a Venezuela, sendo que hoje a Venezuela é um dos grandes problemas regionais em termos de segurança, é problemático. Então, então assim, isso para dizer formas indiretas através do qual eu acho que essa questão de Estados Unidos, e China e Rússia tende a afetar o ambiente regional. A gente tem uma Venezuela hoje que tem uma relação próxima com a China, desculpa, com a Rússia. A gente tem uma região que tem relações um pouco próximas, alguns países mais próximos, outros menos próximos com os Estados Unidos, e que uma proposta muito autonomista pode produzir reação de Washington. Então, acho que é um pouco complicado esse contexto também, porque é uma questão de disputa de grandes potências. Como compreender o sucesso relativo de uma instância como o CDS, apesar da derrocada? Eu acho que o Conselho de Defesa Sul-Americana ele deixa muitas lições, como eu falei no final da apresentação. Poxa, a gente teve uma instância aqui que mostrou como que foi possível cooperar regionalmente e que entregou resultado sem supranacionalidade e sem Estados Unidos. Isso é alguma coisa. Isso é alguma coisa que poderia ser olhado não só pela literatura latino-americana, literatura internacional. Então, a cooperação em segurança e defesa, ela não é fácil. Você fazer com que o país compartilhe informações sobre aquele tema não é fácil. E foi feito isso aqui. Então, acho que tem muitas lições que podem ser aprendidas. O próprio processo decisório do Conselho de Defesa Sul-Americano aqui mostrou muito como construir cooperação em um ambiente sim. Usa o consenso como regra, se é necessário. E muita gente fala, o Conselho teria sobrevivido se não usasse o consenso como regra. Gente, não teria. Provavelmente, se você não usa o consenso como regra, um país fica e fala, tá bom, só não vou cumprir o que vocês decidiram, então, pronto. Não vou cumprir, quem vai me obrigar? Então, assim, não é fácil. Não é fácil isso. A ideia do consenso mostra justamente a busca por mínimos denominadores comuns em uma região em que os interesses são muito diferentes. E eu acho que o Conselho deu uma aula sobre como isso foi feito. E pensando também que, gente, o Conselho conseguiu implementar a política com menos de 10 anos de existência. Isso é difícil, porque a ideia principal do Conselho é que só do Conselho colocar os policymakers para conversar, isso já era um resultado em si mesmo. Só que, além disso, o Conselho consegue aprovar política. Eu acho que saem muitas iniciativas, saem muitos aprendizados, muitas lições do Conselho de Defesa Sul-Americano. E é isso, ele não cai em função da sua inefetividade, ele cai por causa que cai tudo, cai toda a estrutura do Sul. Eu acho que ele gera assim, lições a serem aprendidas. Por fim, sobre o papel da liderança brasileira, eu acho que é inegável dizer que o Conselho não existiria sem o Brasil. Inegável, inegável. Também, se eu não me engano, tem entrevistas do Nelson Jobim que se fala, olha, a gente já criou o Conselho, não tem como a gente também carregar o Conselho nas costas o tempo inteiro. Então, quando o Brasil adota uma postura um pouco menos proativa após a criação do Conselho, eu acho que isso foi correto, isso foi acertado. Vamos deixar os outros trabalharem, não tem como a gente carregar tudo nas costas, a cooperação tem que vir de todo mundo. O Brasil não quis justamente adotar uma postura dos Estados Unidos carregando nas costas, determinando o que deveria ser feito, porque o Brasil nem teve força para isso. E aí, acho que isso até vem com a segunda pergunta. A liderança brasileira, eu acho que no Brasil, o argumento da liderança brasileira, a gente compra isso muito mais fácil do que deveria. Eu acho que, às vezes, falta a gente perguntar mais para o resto da região. Acho que essa pergunta não deveria ser feita para a gente. A pergunta deve ser feita para o resto da região. Se o Brasil era líder, o quão líder o Brasil era. E eu acho que se a gente perguntar para o resto da região, a gente pode se decepcionar um pouco. Então, assim, a liderança brasileira, o Brasil liderou sim a criação do Conselho. Agora, o Brasil não tinha como carregar o Conselho nas costas. Então, eu não acho que o que foi feito em relação ao que o Brasil fez foi errado. Por exemplo, acho que um exemplo muito claro. O Brasil liderou a elaboração do desenvolvimento de uma aeronave não tripulada, um drone, no âmbito do Sul.
a iniciativa acabou não sendo, não indo para frente, porque, enfim, alegou-se que faltava esforço, faltava empenho para que isso fosse feito. Agora, o que o Brasil ia fazer? O Brasil ia bancar isso sozinho? Assim, não sei se cooperação, eu não acho que cooperação seja isso, entendeu? Deveria haver um esforço conjunto. Enfim, isso tudo para dizer, então, que o Brasil, acho que o Brasil assumiu um papel de liderança muito, e de uma forma muito acertada, eu acho, criou, estava ali presente em todas as discussões, opinava, fez cursos, liderou iniciativas, mais do que isso, não sei se era necessário, não sei se precisava, e não sei se seria adequado. Não acho que a gente não tem que carregar a cooperação regional de defesa nas costas, sozinhos. E, de fato, a gente não carregou boa parte do tempo. Eu mostrei o gráfico aqui, a gente viu que os países engajaram no conceito. Então, eu não acho que falta de proatividade brasileira explique o fim do conselho, não. Enfim, acho que isso deve ter respondido uma parte. Vamos ver se tem mais. Temos mais, vamos lá. Não, só lembrando, né, você falou algo que é absolutamente pertinente, né, o Conselho, a Unasul teve frutos muito importantes muito rápido, não só o Conselho de Defesa, mas a gente teve o Conselho Eleitoral elaborando missões de observação eleitoral. Então, isso é grande para a região, né. A gente teve o COSIPLAN recebendo, né, a IRSA, então iniciativas de integração, infraestrutura, energia. A gente teve o Conselho de Saúde, a questão da coordenação na parte de combate ao narcotráfico e outras coisas. Então, é muito expressivo o quanto que a Unasul alcançou em tão pouco tempo, né? E como essa iniciativa que teve tantos sucessos tão rápidos foi tão rapidamente desmantelada também, né? A ponto do pessoal brigar pelo aquele prédio bonito lá no Equador, que seria a sede da Unasul, e depois acabou se perdendo, ou a SUD sendo desmontada, mas enfim. Tem uma pergunta rápida que eu vou usar só como um meio tempo. Tem aqui, professor, encontrei no Harvard Dataverse a tabela com as iniciativas. Por acaso também há as 108 atas na íntegra? Elas estão lá, Thales? Tá. Em relação às 108 atas, a gente está preparando um artigo, junto com a Judith Martinez, que foi minha colega de doutorado, ela coletou esses dados. Então, assim, tem um artigo sendo preparado que a gente vai tornar públicas as 108 atas. Esse artigo está em redação, a gente pretende acabar o quanto antes, creio que esse ano a gente termine. E aí as 108 atas provavelmente vão se tornar públicas junto com todas as outras. Na base de dados, se não me engano, tem todas as atas que estavam disponíveis no site da Unasul. Então, junto com essa base de dados que vai ser liberada, vão vir todas as atas, assim, do âmbito de todos os conselhos da Unasul, junto com as 106 atas do Conselho de Defesa Sul-Americano. Nossa, maravilhoso, ansioso por isso. Enquanto isso, se alguém precisar, talvez pelo Web Archive consegue encontrar as versões antigas do site da Unasul e alguma ata encontra. Se alguém precisar de alguma coisa mais rápido, mas aí é um trabalho um pouco mais complicado de voltar no tempo, né, encontrar. Mas então, aguardemos, né, a liberação das atas. Tem uma pergunta da professora Daniele Ramos. Em que medida a eventual baixa qualidade dos dados sobre gastos militares, considerando que 9 dos 12 membros do Conselho disponibilizaram essas informações, comprometeu os mecanismos de transparência e, consequentemente, dificultou a construção de confiança mútua entre os Estados, impactando a validação empírica da hipótese formulada? Foi possível verificar a qualidade desses dados? Tá, boa pergunta. Difícil. Olha, em relação à verificação da qualidade dos dados, esse papel foi atribuído ao Centro de Estudos de Defesa, ao Centro de Estudos Estratégicos de Defesa da Unasul, e esse dado foi validado internamente, foi conferido por eles e foi dado como certo. Então, nesse caso, houve sim a validação e sim, o dado foi considerado como sendo um dado de qualidade. Já em relação a essa ausência de reportagem, sei lá, parte de alguns membros, pelo que eu consegui acompanhar das atas, esses membros foram nomeados e, posteriormente, eles enviaram as informações. Então, até por isso, a própria função coordenativa do Centro de Defesa, eu posso até tentar verificar esses. Eu não tenho os relatórios, mas eu posso tentar verificar e ver se, de fato, houve esses 3 países reportaram,
porque isso não consta nas atas. As atas não falam se, no fim das contas, eles reportaram ou não reportaram. Mas o que eu posso dizer é que foram publicados 2 relatórios depois disso. Então, e não há registro nas atas de que houve a informação faltante desses relatórios. Então, a impressão que eu tenho é que o CED conseguiu exercer a função coordenativa e fazer com que os três enviassem os dados de modo que o dado reportado era da melhor qualidade possível. E aí, sim, qual era a qualidade do dado ou não, aí eu já não consigo, eu não olhei o dado para revalidar isso, nem tem esse dado. Mas eu acredito que, como foi validado pelo CED, é um dado válido e que incentivou, e, de fato, demonstrou a cumprimento da medida que foi decidida. Perfeito. Temos mais 2 perguntas, creio que serão as últimas. A primeira é: como se trata de políticas públicas, como a assimetria de recursos de informação existente entre o Brasil e os demais países membros foi superada para formar consensos e viabilizar a difusão? Ou, né, se houve efetivamente essa assimetria, como isso interferiu, né, nesse consenso de difusão? E a segunda é: a padronização de gastos do Conselho fortalece a autonomia regional ou internaliza normas externas que não refletem as prioridades estratégicas da América do Sul? Tá. Gente, só pergunta boa, hein? Meu Deus. Tá. Então, como que a assimetria de informação foi superada para formar consensos? Olha, a gente tem duas assimetrias aqui. Existe primeiro uma assimetria de recursos. De fato, o Brasil tinha mais recursos, tanto, vamos dizer, financeiro, quanto, sei lá, político, tudo. E o Brasil usou esse recurso para criar o Conselho. Não à toa, o Nelson Jobim usa todo o capital político dele, do Brasil, que mais podia, para pegar um avião e ir em cada país da região negociar a criação do Conselho de Defesa Americano. Então, o Brasil utilizou o que tinha de assimetria de recursos para justamente fomentar a cooperação. Agora, em relação à assimetria de informação, olha, o Brasil usou as informações que tinha para criar o Conselho, e a ideia da criação do Conselho era justamente reduzir a assimetria de informação. Então, acho que a minha resposta mais direta a essa pergunta é que, na verdade, a existência de assimetria de informação foi justamente utilizada como argumento para criar o Conselho de Defesa Sul-Americano, e ela entra ela entra como um argumento para a criação do Conselho de Segurança, do Conselho de Defesa Sul-Americano. Ela não, assim, como ela foi superada para formar consenso, ela foi justamente o elemento que formou o consenso. A existência de assimetria de informação foi justamente o elemento que foi utilizado para formar um consenso em torno da criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, acho que é assim que eu responderia. Foi uma política pública criada justamente para reduzir a assimetria de informação. Em relação da padronização, se a padronização reforça a autonomia regional ou prioriza normas externas? Olha, posso responder sem dúvida nenhuma que a padronização ela reforça a autonomia regional. Por causa do seguinte: a ONU já tem uma metodologia para que os Estados reportem gastos de defesa. Só que o que a América Latina fez foi: essa não serve, a gente tem que criar a nossa. A gente tem que criar a nossa metodologia regional. Ou seja, a própria política, o próprio registro sul-americano de gasto de defesa, ele é uma medida, em certa medida, autonomista. Porque ele rejeita o que está sendo feito lá fora. Ele não rejeita, ele fala: olha, tá bom, vocês também vão reportar para a ONU, mas vocês vão reportar para a gente com base no nosso formulário, que é diferente do formulário da ONU. Tem informação que eu quero que não está lá. Com isso, se chega a um consenso que é necessário criar uma metodologia regional para que isso seja feito. Justamente porque a internacional não foi considerada útil, não foi considerada válida. Vamos lembrar que a metodologia que existia na ONU, ela era um consenso entre 193 países. Ou seja, ele é o mínimo denominador comum de 193. Ou seja, ela já é ampla por definição. A gente queria algo mais detalhado. A gente dava do consenso 193, a gente dava do consenso entre 12, que é mais fácil de obter. 193 a gente consegue mais detalhes com isso. Então, sim, acho que a padronização reforça a autonomia regional, sem dúvida nenhuma, porque é uma forma regional de se construir confiança regional sem depender de outros atores externos,
usando uma metodologia que era essencialmente sobre. Bom, acho que essas foram as últimas perguntas. Thales, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui. Foi uma alegria muito grande receber você aqui no Centro de Estudos Globais e, com certeza, lá na sala a turma também apreciou bastante sua fala, tanto é que houve um engajamento bom. Mas é isso, então. Queria agradecer também quem está assistindo, acompanhando, seja pelo YouTube, seja na sala de aula. Queria agradecer todo o pessoal do Centro de Estudos Globais envolvidos com essa iniciativa. Bom, espero que você volte em algum momento, né? E é isso, ficamos por aqui então. Um grandíssimo abraço a todas e todos, né, que estão acompanhando a gente aqui agora, e nos vemos então no encontro na semana que vem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção. Obrigado mesmo pela oportunidade. Perfeito, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.